Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu lindo, minha linda, à primeira edição do podcast do MF. Faz de conta que a gente está no rádio, mas agora com imagem, tá bom? Isso é uma produção em parceria com a TV Paraná. E para a gente começar muito bem o podcast do MF, já que estamos em período eleitoral, eu trouxe aqui e aceitou o convite, fico muito agradecido, um dos melhores prefeitos da história de Apucarana. Pelo menos assim o é, considerado por muitos. Ele, Luiz Antônio Biaki. Obrigado pela presença, Biaki. Quem agradece a oportunidade sou eu, Marcos Filho. Agradeço a você, ao Irineu, ao Miguel, ao Kendi, enfim, a toda a equipe aqui da TV Paraná. Eu estou aqui à sua disposição para nós trocarmos ideias e falar sobre Apucarana. Legal. Vamos então já, como você veio parar em Apucarana? Posso chamar de você ou tenho que chamar de senhor? Não, você mesmo, eu ainda sou novo. Eu fiz quinta-feira passada, 84 anos. 84 anos. Quero chegar nessa vitalidade aí. Eu sei, Marcos, que já estou no final da estrada. Mas ainda tenho, graças a Deus, força e saúde para continuar lutando por Apucarana. Legal. E como que veio parar em Apucarana, então? Cedo, já estava crescido, era criança? Eu cheguei em Apucarana, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. E Apucarana tinha 6. Então a nossa diferença é 4 anos de idade. Então você viu muita coisa nessa cidade. Quando eu cheguei em Apucarana, eu vivi e convivi com os pioneiros dessa cidade. Eu vivi e convivi com gente que veio de todos os lugares do Brasil, inclusive do exterior. Uhum. Homens e mulheres que vieram plantar aqui em Apucarana a sua esperança de uma vida melhor e que ajudaram e que construíram realmente esta cidade. Aqui tem muitas lágrimas derramadas. Aqui tem muito sorriso, mas também tem muita tristeza. Muita gente que lutou de corpo e alma para que Apucarana fosse o que é hoje. E na política, você teve mais alegrias ou mais tristezas? Marcos, a melhor escola que existe é a vida. E a melhor resposta é o tempo. A vida ensina e o tempo cobra. Eu conheci todos os prefeitos de Apucarana. Conheci todos. Desde o interventor, que depois, pela segunda vez, ele foi eleito pelo voto direto, como desde o primeiro prefeito, que foi o Carlos Massareto. Conheci, e por incrível que pareça, apesar da minha idade, eu conversei com todos eles. Que bacana. Eu tenho, assim, um orgulho muito grande, e eu queria deixar aqui bem claro, dizer que eu quero relembrar aqui um episódio, que quando eu fui candidato a prefeito, no dia da eleição, aqui do lado da prefeitura, o senhor Adail Costa morava ali, e deu um almoço para todos aqueles eleitores que moravam longe e que vieram votar em Apucarana. E eu encontrei ali seu Benevides Mesquita. Benevides Mesquita foi o homem que era o representante da Companhia Terra Norte do Paraná e que veio abrir Apucarana. Uhum. Então, quando eu estava saindo, ele estava chegando. E ele me disse as seguintes palavras: menino, acabei de votar em você. Cuide bem de Apucarana. Isso a gente está falando de 1972. 72 foi a eleição, né? Eu cheguei aqui em 50. Eu moro aqui em Apucarana há 74 anos. Conheci essa cidade, conheço a cidade centímetro por centímetro, metro por metro. Questão eleitoral, de campanha. Como é que você vê a campanha de antigamente e a campanha nos dias de hoje? Mudou muita coisa? A sua eleição foi uma eleição muito acirrada? Você era o favorito? Como é que era a sua situação eleitoral em 1972? Ô Marcos, a política não mudou. Quem mudaram foram os políticos. Na minha época, por exemplo, quando eu fui prefeito, existia muita lealdade, muita fidelidade do eleitor, do político, do candidato a vereador, principalmente, o candidato a prefeito. Uhum. Eu fui prefeito sem gastar nada, praticamente. Andei muito, conversei muito, era mais o corpo a corpo. Eu andei 2 anos, na zona rural eu andei de casa em casa. Foi só pré-campanha? De água em água, de carreador em carreador.
Apertei a mão de praticamente todos os lavradores de Apucarana. Senti o calo do trabalho, do homem que traz o suor do campo na palma da sua mão. Senti o aperto da mão da mulher da zona rural que trabalhava de segunda a segunda, lutando ao lado do seu marido para construir o futuro dessa cidade. Então, foi assim que nós fizemos a nossa campanha. E os relatos que a gente tem, eu quero que aqui você deixe claro as suas realizações na área rural, mas também na área urbana. Há aquele eleitor que lembra do Biak como o prefeito da zona rural, que talvez não tenha feito tanto pela área urbana como fez pela área rural. Como é que é? O senhor fez pelos dois? Como é que foi essa situação? Realmente nós fizemos pelos dois. Marcos, eu me lembro, quando eu cheguei em Apucarana, Apucarana não tinha 1 metro de asfalto. Apucarana, a luz era pelos motores a diesel lá do lado da estação ferroviária. No começo da Barra Funda. Começo da Barra Funda. Apucarana tinha poucas escolas. E Apucarana, quando não tinha barro, tinha pó. Não tinha pó, tinha barro. Então era uma cidade que a turma lutou muito, teve muita dificuldade para o crescimento dessa cidade. E eu me lembro que eu fui chefe de gabinete por 2 anos, praticamente, do prefeito na época, e eu ficava ali na porta olhando, pela janela olhando, as filas que formavam em frente ali do Santos Dumont, mães que ficavam, passavam noite para tentar conseguir uma vaga para seus filhos. Por exemplo, no Jardim Ponta Grossa, que é o meu bairro, que é o teu bairro, eu construí a escola 31 de março em 14 dias. Foi a única escola de madeira que eu construí. Eu construí em 14 dias, porque tinha 220 crianças sem escola. E graças a essa escola aí, a minha avó é muito bem lembrada até hoje, faleceu há 2 meses da gravação do podcast, agora em junho ela faleceu, nós estamos em agosto gravando esse material. Ela lembra com muito carinho da sua pessoa, inclusive, Dona Cida. Eu me lembro. E é muito bem lembrada até hoje por quem estudou na 31 de março e depois na Santos Lima, mas em especial na 31 de março, a escolinha de madeira. Agora você diz, eu vou começar a falar a respeito das minhas obras aqui na cidade. Vamos lá. O senhor fica à vontade, pode começar pela educação, pela iluminação, eu vou começar, deixa eu pôr óculos, porque 84 anos a vista encurtou. Eu não sei se a vista ou o braço. Sistema de abastecimento de água tratada, com captação, tratamento e distribuição. Reservatório de 4,5 milhões de litros de água. Apucarana, aqueles do meu tempo, e nesse tempo, antes de 72, sabe, todo mundo tirava água de poço. Então, as mulheres, para lavar a roupa, no seu tanque, para lavar a louça na pia, uma bacia lavava, outra bacia enxaguava. Para tomar banho, o banheiro era lá fora, aqueles banheiros Tiradentes, que esquentava a água para levar água para tomar banho de água quente. O sanitário, que chamava-se privada, era um mictório, uma casinha com um buraco no chão, que era um sacrifício desgraçado. E perto, a água, o poço perto da fossa. Quer dizer, para a saúde era um perigo louco. Então, nós fizemos a captação, o tratamento, a distribuição e o reservatório de 4,5 milhões de litros. Reservatório que foi aumentado agora, depois de 50 anos. Então, enquanto hoje 35 milhões de brasileiros não têm água tratada no país todo, Apucarana, há 51 anos, nós instalamos a tratada em Apucarana. Então, nós acabamos com o problema. Trouxemos água para dentro para a mãe, para a mulher lavar a louça, para a criança tomar banho, para cozinhar. Então, foi a maior obra de infraestrutura feita em Apucarana, tenho certeza disso. E foi pensada a muito, muito, muito longo prazo, né? Para ter que fazer de novo o reservatório só 50 anos depois. Eu quando estava na prefeitura, fui chefe de gabinete, eu sentia todas as dificuldades. E quando eu fui prefeito, a primeira coisa que eu fiz foi realmente resolver esse problema da água, que era importantíssimo. Por que Apucarana não tinha prédios? Porque Apucarana era abastecido por
5 poços artesianos na Chácara do Rosa. Uhum. Então, só o miolo da cidade tinha água, que também não era tratada. Era por poços artesianos e que faltava 2, 3 dias por semana água. Então, nós resolvemos esse problema de água, graças a Deus, em todos os lugares. Legal. Isso em 4 anos, de Em 4 73 a 76. Nós instalamos de 73, no primeiro ano já foi instalado. Que legal. Já captando água do rio. Do rio. Do Pirapó e o Pirapó Caviúna. e Caviúna, no encontro do Pirapó e Caviúna, aqui na Estrada do Barreiro. Sabe o que eu acho que é interessante, Bianca? O pessoal mais novo que está acompanhando a gente hoje, imaginar como é que era aquela época, né? Porque vive numa facilidade. Por exemplo, eu também não sou tão novinho, mas também não sou tão velho. Um jovem senhor de 44 anos. Eu vi uma vez ou outra, quando acabava a água, você tem que buscar no poço e tal. Mas mãe, vó, principalmente vó, viveu essa realidade, né? Tinha poço de 15, 20 metros de profundidade. Uhum. E tem mais uma coisa, a Apucarana tem regiões aqui que nem poço não tinha. Naquela região do Colégio São José, toda aquela da Vila Feliz ali, Sim. não dava poço. Eu morei, por exemplo, logo que eu casei, na rua Campo Largo. Tinha um poço, mas não tinha água. Então ia o carro-pipa da prefeitura, levava uma vez por mês água lá para ir na base da economia ainda. Então os mais abastados, os de melhores bem de vida, Sim. os que foram os mais ricos, Uhum. então eles tinham um poço com caixa d'água. Agora a maioria dos bairros todinho não tinha, só tinha no centro da cidade água. Isso é importante a gente ressaltar, então, a importância do Estado presente na vida das pessoas que mais precisam, né? Foi um convênio da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. E nós pagamos uns 2 anos e meio. Vinha descontado do ICM a cota já do pagamento desse trabalho. Bom, já que a gente falou em água, que é vital, importantíssimo para todo mundo, questão de iluminação pública. As casas já tinham energia, mas e as ruas nos bairros? Como é que era? Não tinha. Principalmente, só tinha iluminação no centro da cidade. Jardim Ponta Grossa, Jardim América, Jardim Diamantina, Jardim Apucarana. Esse lugar todo não tinha. E os outros bairros também não? Não, nos outros bairros também Só não. a área central. Vila Formosa. Então, não tinha nem asfalto e nem luz. Então, nós levamos energia elétrica para todos esses lugares. Um convênio também com o governo do estado, nós levamos para todos esses lugares. A iluminação pública. Asfalto através do Projeto Cura. Uhum. Apucarana foi a 5ª cidade do Brasil a conseguir o Projeto Cura. Esse projeto era o quê? Do governo estadual? O Projeto Cura federal? era do governo federal através do BNH. Uhum. Só conseguia quem tivesse certidão negativa do BNH. E a Apucarana tinha. O município estava com as contas em O município estava com as contas em dia. Então, nós trouxemos o Projeto Cura, nós assaltamos o Núcleo Castelo Branco, desde o Núcleo Castelo Branco, passando pela Avenida de Ação, em frente da televisão, passando pela Vila Nova, atravessando a Minas Gerais, chegando no Jardim Apucarana. Por exemplo, no Jardim Apucarana nós fizemos energia elétrica pública das ruas, construímos o asfalto, construímos a escola Presidente Médici, isso aí no Jardim Apucarana. Uhum. Dali nós passamos para cá, ali para o lado de cá. Passamos, por exemplo, na Avenida Santa Catarina, passamos ali na região do Colégio São José. Vila Nova também chegou a abranger? Vila Nova, Colégio São José, todinho o Colégio São José, descemos lá para baixo do Country, atravessamos, fomos para o Jardim São Pedro, atravessamos o Jardim São Pedro, Oswaldo Cruz, e fomos lá para o lado da Vila Formosa, do lado da Teste, Vila Formosa, e fomos parar lá no Kowalski. Então nós asfaltamos, na época, 80% das ruas de Apucarana. O senhor falou do Colégio São José, mas acho que aquela região do Canadá ali também foi do feita Canadá muita toda, coisa na tua época. todinha. E asfalto de qualidade. Tem lugares, Marcos, que por incrível que pareça, depois de 50 anos, ainda tem asfalto que eu fiz. Que legal. Que não precisou nem ser recapeado, nem construído. Eu me lembro que o pessoal da Sanepar chegava, brincava comigo, dizia, ô, Biac, cada vez que nós vamos fazer uma instalação de água lá, esse asfalto foi o Biac que fez. Dá trabalho para perfurar. Dá trabalho perfurar. Porque era um asfalto de ótima qualidade. E que conselho que você dá, então, mais um conselho aí para o eleitor, para analisar tanto o candidato a vereador como o candidato a prefeito? É analisar, ver aquele que tem melhores condições.
Deve ser uma pessoa séria. Uma pessoa que realmente vai trabalhar para a sua cidade. Eu, por exemplo, penso na educação, que pense no emprego. Me dói no coração, me dói na alma, o Marcos. Quando eu vejo um homem sem emprego, que não tem o dinheiro para pôr pão na mesa para os seus filhos, que perde a dignidade. Então o prefeito tem que pensar nisso. Eu, quando entrei na prefeitura, quando eu assumi a prefeitura, eu instalei o primeiro parque industrial da Apucarana. A Apucarana não tinha um metro de terra para dar para uma indústria. E precisamos de mais indústrias. Nós instalamos o primeiro parque. Eu comprei 19 alqueires em frente do quartel para a instalação de indústria, para dar emprego, para dar dignidade. Porque um homem não precisa de favor, não precisa de esmola. Ele precisa de emprego, ele precisa de oportunidade para pôr o pão na mesa do seu filho com dignidade, com valor. Eu acho muito importante que quem vá assumir a cidade, a prefeitura, daqui 4 anos, para os próximos 4 anos, melhor dizendo, que pense muito nessa questão da empregabilidade. Porque nós temos empregos na cidade, somos a capital nacional do boné, da confecção, mas eu, como candidato a vereador, eu pesquiso muitas coisas, viu, seu Biak? A nossa renda per capita é muito ruim. O próprio orçamento do município. Eu estava comparando aqui com Toledo, que é uma cidade onde eu tenho parentes. O mesmo número de habitantes, o orçamento é o dobro. A renda per capita é o dobro. Por exemplo, nós temos hoje aqui em Apucarana um restaurante popular, que ajuda bastante as pessoas, né, que pagar bem mais barato na refeição, acho que é R$2 hoje aqui, e foi implantado nessa gestão, mérito aí para o prefeito atual, o prefeito Júnior, mas que a gente poderia ter mais, se tivesse um bom orçamento, arrecadação, boas indústrias, gerando renda aqui para a gente. Toledo tem 8, cidade do mesmo tamanho, então a gente tem que ter mais parque industrial e atrair novas indústrias para Apucarana. Não sei se você concorda comigo nesse pensamento. Lógico que eu concordo. Você vê uma coisa. Eu me lembro quando eu assumi a prefeitura de Apucarana, a Apucarana era a 24ª cidade em arrecadação do Estado. Quando eu deixei, entreguei ela em 7º lugar. Então esse povo de Apucarana é trabalhador. Sim. É lutador. Só falta mais oportunidades. Falta oportunidades. Então, sem criticar as administrações passadas, depois de mim, mas, puxa, eu deixei em 7º lugar. Não, é inegável. Continuou nessa caminhada. É inegável que você teve um avanço a mais do que muitos outros prefeitos. Nessa caminhada. Por exemplo, o prédio não tinha Apucarana. Por quê? Por falta de água. Nós trouxemos a água. Sim. Para fazer isso. Depois iluminação pública. Iluminação pública. O asfalto. As escolas. Então, a prefeitura precisa de boa vontade. Precisa de vontade política. Precisa de correr atrás. Precisa de resolver. Bom, a gente vai falar de educação daqui a pouquinho, mas também no esporte, Biak deu uma contribuição importante. Bom, no esporte, o Marcos, nós construímos um lagoão. Eu me lembro que, na época, fizeram até teve algumas críticas, que era muito grande. O lagoão hoje serve para tudo, não só para o esporte, para eventos religiosos, shows, né? Para shows, para formaturas. Então, a única coisa que me entristece do lagoão, quando você tocou em lagoão, é que cobriram a rosa. Era a marca da sua administração? Que era o símbolo da minha administração, que era com trabalho e com amor. Sim. Cobriram com as argolas das Olimpíadas. É muito comum isso, mas né? Tem o Marcos, político querendo apagar a realização a parede do outro. É tão grande ali. Põe ali do lado. Deixasse a rosa. Eu falei para o Júnior esses dias, eu conversei com o Júnior esses dias, falei, Júnior, a placa da construção do lagoão está lá. Nunca ninguém se preocupou em dar um tratinho nela. Ali tem o nome dos 15 vereadores que me ajudaram
e o meu nome. Sim. Não é questão de vaidade, Sim. é questão de história. É questão de história. Uhum. Entendeu? Sim. O povo tem que saber quem fez. Tem que saber né? quem fez. Eu acho importante. Eu tive muitas placas, por exemplo, a escola Mateus Leme. Uhum. Tiraram a placa. Não Poxa. foi agora, não, mas foi Uhum. mais para trás. Quer dizer, é um troço que não tem. Entristece, né? Entristece. Né? Poxa, feito com tanto carinho, resolveu tanto problema. E às vezes a gente vê, por exemplo, tem programa bom numa administração, entra um outro administrador, tira o programa só para não ficar a marca daquele outro prefeito, aquele outro político. Isso também é muito ruim, né? Muito ruim. Não, tem que ser uma continuidade. Se é bom, continua. E até melhora, né? Tem que ser uma continuidade. Ótimo. Mas você falou em esportes, deixa eu... Tem alguns dados importantes eu tenho aí? mais uns dados aqui para dar. Bom, e lembrando que o Lagoão é um grande complexo esportivo, inclusive, né? Hoje já, se pudesse aumentar, daria até para aumentar. Tem a pista de atletismo, a gente tem lá piscina coberta, esporte e educação, acho que até que caminham de mãos dadas. Dá para ter um investimento conjunto e sempre, né? Que prefeitura, estado, governo federal, que os políticos, de uma maneira geral, olhem com mais carinho aí para o esporte e para a educação. O Lagoão, na época, quando o senhor construiu, Bianchi, já tinha piscina, campo, alguma coisa? Como é que foi? Eu só tinha um ginásio. Não, ali era um lagoão. Uhum. Era um lagoão. Tinha inundação ali, tudo. Na verdade... Teve que fazer aterramento, tudo. O início, que é o prefeito que me antecedeu, tinha prometido o ginásio de esportes na campanha dele. Sim. E uns 7, 8 meses antes de terminar o mandato, ele começou ali, ele fez a terraplanagem. Prefeito Valmor Javarina. Ele fez a fundação e abriu o escoamento de água, que cortou todinha a Vila São Carlos, tudo aqui, umas valetas enormes, que me deu um trabalho louco para cobrir. Mas você falou de esportes, deixa eu falar mais uma coisa. Sim, fica à vontade. Eu construí, na época, o campo de futebol do Poço Cavan, o campo de futebol da Fazenda Valéria, o campo de futebol da Fazenda Santa Teresa, o campo de futebol da Baitaca, no sítio do ex-prefeito João Carlos, do pai do João Carlos, o campo de futebol da Colônia Mineira, o campo de futebol do Fenato e o campo do Estrela do Jardim Ponta Grossa. Era um movimento. Eu, quando criança, lembro, viu? Quando criança, lembro do campo do Estrela. Hoje está tudo casas ali. Construí. Mas marcou época. Cancha esportiva iluminada no São Bartolomeu do Jardim Diamantina. Sim. Uma cancha iluminada no quarto grupo. Sabe que Braga cancha? Cortes. Uma curiosidade aqui, a gente só fala aqui, viu, Bianchi? Quadra esportiva, né? É quadra esportiva. A quadra esportiva, então, no Jardim... Diamantina. No quarto grupo, foi uma cancha iluminada. No Ébano Pereira, aqui na Vila Custódio, iluminada. E lá no Barreiro. Que bacana. Ou seja, no esporte amador e para os colégios, para as escolas, já também investindo no esporte. No esporte. Que legal. O campo do Estrela marcou época ali no Jardim Ponta Grossa. Foi uma alegria imensa. Meu tio Talzinho foi craque lá, jogou muita bola lá. O pessoal marcou época mesmo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai entrar na questão da educação, que eu acho que é a maior realização do prefeito Bianchi, né? Tem realizações na área rural como um todo, estradas rurais também, você teve que trabalhar 600 bastante? quilômetros de estrada. 600 quilômetros de estrada rural. Isso de manutenção ou abertura também? Abertura, manutenção. Por exemplo, abrir a estrada da Caixa de São Pedro até Mandaguari, até o Bijuí, que não existia, e muitas outras. Muito bem, daqui a pouquinho a gente entra então nessa questão de representatividade dos bairros, na questão de eleição de vereador, tá? Quem o Bianchi está apoiando na eleição para prefeito e também todas as suas realizações na área da educação. Já já que a gente volta.
ou melhor em programação de televisão, com acesso à internet, é na Max TV. Max TV é a TV a cabo de Apucarana, com canais especializados em filmes, desenhos, canais educativos, esportivos, religiosos, canais abertos e muito mais. Além disso, a Max TV tem internet banda larga de alta qualidade, via fibra ótica, que conecta você ao mundo, sem perdas nem variações de qualidade. Consulte disponibilidade de cabeamento para sua residência ou comércio, ligando 3033 3336. Max TV, a TV a cabo e internet. Rua Guarapuava 713, Apucarana. O melhor rodízio de Apucarana e região é na Churrascaria Brete. 18 tipos de carnes selecionadas, buffet livre com grande variedade de saladas, pratos quentes, sobremesas e espaço kids. Todas as quintas tem a Noite do Camarão, um delicioso rodízio com 7 tipos de camarões, incluindo carnes, massas e buffet livre. No almoço ou no jantar, a melhor opção é Churrascaria Brete. Na Leve Limpe tem os melhores produtos de limpeza para sua casa e sua empresa. Uma linha completa para higienizar piscinas, produtos para roupas, carros e muito mais. Disque Entregas 99962-4340, com 3 lojas em Apucarana para melhor lhe atender. Quer almoçar em um restaurante com buffet completo e com grande variedade todos os dias? Então venha para o Restaurante Faquiano. Ambiente climatizado com a melhor localização. Na Rua Rio Branco 432, próximo do Hospital Materno Infantil, no centro da cidade. Disque Entregas 3423-0934. Venha provar a melhor refeição. Você vai se deliciar. Pet saudável, é pet feliz. Danês Alimentos, pra saúde do seu pet é que a gente fez. É ração balanceada, tem que ser Danês. Pelos saudáveis e brilhantes, agora tem vez. Nutrição animal é Danês. Seu cachorro e seu gatinho vão amar. Seu pet merece experimentar Danês Alimentos, porque pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos, Danês. Conquistar a liberdade e independência pessoal é um grande passo na vida. Por isso, Autoescola Apucarana é a melhor escolha quando pensar em carteira de motorista. Temos uma estrutura completa, pista de moto na própria escola, no centro da cidade. Esperamos por você. Avenida Curitiba, número 696. Chama no WhatsApp 999570006. Venha negociar. Muito bem, voltamos com o podcast do MF. E a gente fechou, né, falando da questão de eleição, vereador, prefeito. Aí fala, Marcos Filho, você é candidato a vereador e deixa outra pessoa falar que está apoiando outra candidata. É claro, nós vivemos numa democracia. São mais de 160 candidatos a vereador e vereadora. O ex-prefeito Biaki já declarou aqui o seu apoio à candidata Eliana Rocha, lá da região do João Paulo. E para prefeito, Luiz Antônio Biaki, ex-prefeito de Apucarana, quem você apoia nesse momento? O Marcos, para prefeito, meu candidato é o Recife. Candidato da administração. Meu candidato é o Recife da administração. Não quero aqui tecer críticas aos outros 3 candidatos. Uhum. Meus amigos, inclusive. Mas, como ex-prefeito, como homem que já esteve no comando da Prefeitura Municipal, eu participei da reunião de todos eles. Fui para casa,
deitei, pus a cabeça no travesseiro, pensei bem, e eu tenho mais que o dever, eu tenho a obrigação de, como ex-prefeito, participar do pleito político da minha cidade. A cidade que me acolheu, a cidade que eu casei, que me fez seu prefeito, que nasceram meus filhos, que nasceram meus netos. E eu me preocupo muito com a Apucarana. E eu estou com o Recife, porque eu achei, sinceramente, que ele é o melhor dos três. Para Apucarana, eu acho, tenho certeza que o Recife é o melhor candidato para a cidade de Apucarana. Tem um porquê em especial pela escolha do Recife? Vários motivos. E eu já conversei com o Irineu, nós vamos fazer mais um programa político, só de política. Nós vamos falar só de política. E eu vou expor todos os motivos, todas as razões por que eu estou com o candidato ao Recife. Sem papas na língua. Sem papo na língua. Ótimo. Bom, para a gente ser democrático, então, os candidatos a prefeito em Apucarana são o Recife, que é apoiado aqui pelo nosso ex-prefeito Luiz Antônio Biak, declarou seu apoio ao candidato Recife, o candidato da administração. Aí nós temos candidatos de oposição. Candidato Paulo Vital, apoiado pelo ex-prefeito Beto Preto. Temos também o candidato Rodolfo Mota, que tem apoio de políticos de fora, né, como o deputado Jacovós, por exemplo. E a candidata do PT que já foi governo na cidade, com o Beto Preto lá atrás, inclusive nos 2 primeiros anos do mandato, quando aí ele trocou de partido para o partido do governador, hoje do Ratinho Júnior, PSD. A candidata, a professora Jane Reis, esposa do deputado estadual Arilson Chiorato. Com relação aos vereadores, não dá para falar o nome de todo mundo, né, gente? São 160, 162, alguns acabam desistindo no meio do caminho e tal, mas é no mínimo 160 candidatos registrados. Você pode conferir no Divulga Candidaturas do TSE. E o meu nome tá lá, viu? Marcos Filho, 43123. Bom, o Biak já declarou seu apoio à candidata Eliana Rocha, explicou o motivo, porque o bairro, o João Paulo, no caso, deve ter um representante. Eu também penso, Biak, que os bairros, de uma maneira geral, devem ter os seus representantes. Eu me coloco como candidato nascido e criado no Jardim Ponta Grossa, para atender toda aquela região, mas eu também, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que o vereador ele deve ter uma visão mais ampla além do bairro. Porque, por exemplo, a gente vai fiscalizar tudo, né? Certo. Tudo que o prefeito quiser fazer vai ter que passar pela O Câmara. vereador é um fiscal do município. Pelo menos deveria É um ser. fiscal do município. Deveria ser. Pelo menos Deveria ser. E a gente não vê muito isso, vamos falar bem a verdade, né? Eu não sei qual que é a sua visão aí com relação à Câmara atual. Você acha que os vereadores são tão atuantes ou não? Ou você acha que poderiam ser mais atuantes do que são no momento? O Marcos... Sem querer te colocar em saia justa, hein? Não. Comigo não tem saia justa, não. Eu rasgo. No meu tempo, eram 15 vereadores. Uhum. Apesar que eu acho que a Apucarana devia ter 15 vereadores. Sim. Pode ter até 19, pela Pode ter, a pela lei Constituição, permite. né? A lei permite. Mas, no meu tempo, o vereador não ganhava. Não recebia. Uhum. E olha, eles ficavam o dia inteiro no gabinete, lutando e pedindo pelos seus eleitores. Olha que bacana. É impressionante. Por exemplo, na Caixa de São Pedro, tinha o Juinho e o Massambani. Uhum. Um me ajudou e outro foi oposição. Mas antes de eu assumir, eu fui na casa, peguei o Juinho, conversei com ele, fomos na casa do Massambani, fizeram as pazes, que eles eram inimigos, e os dois trabalharam para São Pedro. Aí. Viu o que foi feito em São Pedro? São Pedro teve o primeiro telefone DDD do Brasil. Olha só. A gente fala, telefone DDD? Telefone naquela época era importantíssimo. Telefone naquela época só tinha rico. Uhum. Quando eu fui falar com o governador, que eu queria instalar DDD na zona rural, ele riu. Ele falou, Biak, Manaus não tem DDD. Você quer pôr num distrito? Eu falei, não quero pôr no distrito. Eu quero pôr num patrimônio que chama-se São Domingos, que nem distrito é. Eu quero pôr num patrimônio que chama-se São Petaquara, que nem distrito não é. Você falou em telefone, eu lembrei.
lá no Jardim Ponta Grossa, a gente teve também um dos primeiros telefones da Primeiro cidade. telefone público. O primeiro orelhão, né? Foi na venda do Machado, no Jardim Ponta Grossa. Na esquina de casa. Então você vê, quando nós instalamos DDD em Caixa de São Pedro, em Pirapó, em São Domingos, na Vila Reis, em Correia de Freitas e São Pedro Taquara. Preparou a Apucarana aí para Quer dizer, a tecnologia. nós instalamos água em Correia de Freitas, conservamos bem e reformamos o sistema de abastecimento de água em São Pedro Taquara. Nós conservamos bem o sistema de água de Pirapó e da Caixa de São Pedro. Levamos energia elétrica para São Domingos, São Pedro Taquara, Pinhalzinho e Rio do Cerne. Que bacana. Quer dizer, então, posto de saúde. Posto de saúde, nós construímos posto de saúde na zona rural. Muitos postos de saúde. Pirapó, Caixa de São Pedro. Por quê? Porque tinham representantes. Então, que atuavam, né? Atuavam. Hoje a gente vê aí ganhando super bem e não atuando. Eu nunca tive um projeto na Câmara rejeitado. Porque eles não tinham condições de votar contra. Era em prol da eles população. Eram atendidos, né, em tudo que pediam e era em prol da população, das pessoas. apucarenense. Que bacana. Você falou em questão de saúde. Eu me lembro que eu converso muito com as pessoas. Eu gosto de conversar. O senhor já percebeu isso? Eu percebi já isso. Apesar de eu ser a voz que te ouve, eu também sou a voz que fala muito. Então, muita gente lembra, tinha a questão, como se fosse uma unidade móvel de saúde na sua gestão, o trailer da saúde. Como é que funcionou isso? O trailer, eu tinha 4 médicos e 4 dentistas. Ia de bairro em bairro? De bairro em bairro. Todos os dias da semana. Então tinha médico, dentista e remédio gratuito. Eu trazia da SEMI, do Centro de Medicamento do Exército, eu trazia um caminhão F600 por mês, carregado de remédio. Então, na época de saúde de Apucarana, quem morou na época, que morou aqui e vive aqui até hoje, sabe. Nós tínhamos 8 hospitais, que eu dava todo atendimento, eu dava todo suporte, apoio para esses hospitais. Então, tinha 8 hospitais e tinha esses postos de saúde, instalando postos de saúde na zona rural, e o trailer nos bairros que percorria todo dia, diariamente, atendendo o pessoal. Então, nós não tínhamos, graças a Deus, nós não tínhamos problema de saúde. Que bom, que bacana. Bom, o senhor falou de apoio, também é muito comum as instituições, entidades em si, pedir apoio para doação de terreno. Né? O senhor falou do parque industrial, às vezes uma empresa também pede lá uma concessão do terreno para se instalar. E, na sua época, teve muita doação de terreno por parte da prefeitura para igreja, associação. Teve isso? Teve. Nós doamos terreno para... Tem uma relação, porque... Eu tenho uma muita relação coisa. aqui. Eu tenho uma relação. Somente assim, e até hoje tem isso, né? E é bom ajudar as instituições, entidades, igrejas, enfim. Nós demos um terreno, fizemos doação da construção para a Escola Girassol, do Colégio São José. Escola particular. Particular, do São José. Nós fizemos uma doação de terreno para a construção da sede da PAI, que depois mudou. Foi para um lugar maior. Mas essa primeira não foi lá na Denei Carrachiro, não? Não, a primeira foi em frente do Castelo Branco. Tá. Na aviação ali. A doação do terreno para o lar da criança da Igreja Adventista. Mas nós doamos 2,5 alqueires, que funciona bem até hoje. Doação de terreno para a sede dos funcionários da Copel. Doação de uma Kombi ao Asilo São Vicente de Paula e verba mensais. Ajudar a instituição sempre, né? Doação de terreno para a sede dos funcionários do INSS. Doação de terreno para a sede dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal. É a ASPMA. Essa eu vou até hoje. Essa você vai. Até eu não vi, sou mais servidor. Eu vi na tua rede social, você falando ontem ou antes de ontem. Pessoal muito bacana. Abraço para o presidente Cezão então, e toda a equipe. Aquilo lá foi para... E nós fizemos a reforma do albergue noturno. Albergue noturno. O albergue noturno, hoje o pessoal reclama dos andarilhos à noite. Realmente tem bastante gente. Sim. Naquela época nós tínhamos o albergue noturno do Seu Geraldo. Era uma instituição... Era um mineiro espetacular. Então a prefeitura... ajudava. Soltava a Kombi à noite
à tardezinha, ia recolhendo esse pessoal tudo, levava para o albergue. Seu Geraldo dava banho, dava comida, fornecia leito, pousavam tudo lá, não pousava ninguém na rua. Hoje a Ninguém gente vê passava muita gente fome nem dormindo na frio. rua. Porque muitas vezes, viu, o Marcos, a pessoa critica, andarilho e tal. É ser humano. E não sabe como é que É ele uma chegou vida. naquela situação. Você aí não também, sabe né? por que ele está ali. Você não sabe por que ele está ali. Eu, esses dias, eu vinha vindo de Londrina com meu neto, então nós paramos num sinaleiro e tinha 2 ou 3 ali pedindo. Eu falei para o meu filho, eram 6 e pouco. Falei para o meu neto, falei assim, Vinícius, você pensa bem, a gente está indo para casa, vai chegar em casa, vai tomar um banho, Todo conforto vai do jantar, mundo. vai assistir televisão. E esse pessoal que não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem onde tomar banho, não tem onde comer, não tem onde deitar, passa frio, dorme na rua. Questão de empatia, É questão de sensibilidade, né? vida, é questão de humanidade. Então, eu acho que o poder público tem obrigação, ele tem o dever de fazer isso, de acudir. De acudir. É como se fosse um médico atendendo um doente. É sempre um tema polêmico. Eu acho que deveria ter um pouco mais de liberdade para os municípios regulamentar. Por exemplo, estava conversando com os amigos, os beneficiários de programa do governo federal. Poderia ter uma contrapartida, Biak, com os municípios, de prestar algum trabalho, alguma coisa, né? Eu, para o albergue, eu dava uma verba mensal. Ele comprava, inclusive, lá no armazém do Moretti, que existia na época, os mais antigos sabem. Sim. Ele não deixava ninguém passar fome. E eu, todo mês, eu contribuía. Para pai, eu punha as professoras, pagava as professoras pelo município e dava uma verba mensal. Legal. Então, queira ou não, esses órgãos assim, assistenciais têm que ter apoio do município. Sim, sem dúvida. Porque mexe com vida. Mexe com dor. É pessoal dolorido. Quer dizer, você não sabe por que um homem desse está na rua. Não, exatamente. Você não sabe. Eu acho que poderia ter uma flexibilidade maior aí nas leis para que as pessoas que são ajudadas também pelo município, governo federal, estadual, prestar alguma contribuição para o poder público. Certo. Eu estava conversando com um amigo, por exemplo, às vezes tem lá a mãe que recebe o auxílio do Bolsa Família. Aí não vai trabalhar registrada por causa que perde o benefício e amanhã ou depois perde o emprego, tem que ir lá fazer todo o cadastro de Mas novo. isso, Marcos, você que é candidato a vereador, já leva um projeto. Pois é, mas tem que ver se, Pense, se juridicamente a gente pode Mas tem fazer que isso. lutar por isso. Para não virar Nem- uma imposição. Olha, eu sempre quando fazia, às vezes, quando eu tomava algumas decisões na prefeitura, a pessoa dizia, mas sabe que pode? Eu digo, olha, isso não pode ser legal, mas não é imoral. Boa, boa. Nem tudo que é ilegal é imoral. Imoral, esse é roubo que está tendo. É, Você vê os desvios de milhões e milhões, isso é imoral. sim. Isso é imoral. Agora, nem tudo você ajudar uma pessoa, não é. Eu me lembro, eu fazia carreador até na porta da casa Aí, ó. do lavrador. Hoje, se fizer isso, já vai caracterizar favorecimento Mas pessoal. faz o quê? Mas qual é o crime que é cometido? Pois é, De tá quem é ajudando as a pessoas, máquina, né? de quem é a máquina. É da Mas prefeitura. é da prefeitura. O A prefeitura é de contribuinte quem tá que é. pagando por isso, A né? prefeitura de quem que É é? do povo. É do povo. É do povo. Então não existe crime nenhum. Agora, se cobrarem, eu me lembro, por exemplo, ali onde tem o Parque Industrial hoje, aqui em frente ao quartel, o terreno era do Colombino. O Colombino tinha uma fazenda de trigo, plantava trigo ali. E um dia ele pediu para mim para fazer curva de nível. E eu mandei a moto fazer curva de nível. Eu mandei para fazer. Então, criticaram, inclusive, entraram com processo contra mim. Eu estava favorecendo um particular, tal coisa. Não é particular, era para semente, é para servir os outros depois. Sim. Ele ia fazer curva de nível aonde? Como? E a Mas máquina de quem era? Era nossa, é do município, acabou. tem muita coisa que a gente vai fazer e vai ser criticado, né? E eu fui para a rádio e falei, e eu tinha feito, na época, foi logo no começo do mandato, eu tinha feito mais de 100 serviços particulares. Então, me processo por todos esses. E agora, se alguém provar que eu peguei 1 centavo de alguém para fazer, daí sim, Ok. daí me tirem do mandato. Sim. Mas eu jamais. Essas mãos aqui são limpas, viu? 4 anos obedecendo o conselho de minha mãe. Com honestidade e com trabalho. Ótimo. Mãos limpas. Perfeito. Bom, vamos entrar então na questão da educação, porque para mim
é um assunto muito importante. Quem me acompanha há mais tempo nas redes sociais, por exemplo, acha que o político que eu mais admiro é determinado político. E não é. O político que eu mais admiro, eu não escondo de ninguém, chama-se Leonel Brizola, pelo investimento que ele fez na educação. E mês passado eu tive a oportunidade de ir ao Rio, né? Passei em algumas cidades lá do estado do Rio de Janeiro e também na capital. E que dó que dá você ver aqueles CIEPs muitas vezes abandonados, rapaz. Acho que o Brizola teve uma visão de vanguarda. Não o Brizola, na verdade o Darcy Ribeiro, né? Mas o Brizola que executou na questão da educação integral. E aqui em Apucarana, ninguém fez mais escolas do que o Biak. Essa é a grande verdade. Graças a Deus. Você lembra mais ou menos quantas? Eu vou... Tem uma lista? Posso ler a relação? Senão não vai lembrar tudo, né? Com Então, 84 acho que é vamos, difícil lembrar de tudo, né? Vamos lá. Foi construída na minha administração. Escola Polivalente Premem, que todos conhecem. Minha filha estuda lá, inclusive. Agora é Colégio Cívico Militar, né? Escola José de Anchieta. Escola Carlos Massareto. Escola Albino Biak. Escola São Bartolomeu. Escola Presidente Médici. Escola Professor Enomoto. Escola Gabriel de Lara. Escola Ébano Pereira. Escola Mateus Leme. Escola Oswaldo Cruz. Escola 31 de Março. Reforma com pintura do Santos Dumont. Reforma da Escola Castelo Branco. Construção de 4 salas de aula no Nilo Cairo. Construção de 2 salas de aula no Braga Cortes. Construção de uma sala de aula para a biblioteca no Pestalozzi. Construção de uma sala de aula no Papa João 23. Só um adentro aí de uma para outra, 31 de março, onde a minha avó foi merendeira. Dia 31 na escola 31 março. de março. Minha avó lembrava, de bendita memória, lembrava da sua pessoa com muito carinho. Escola da Caixa de São Pedro. Escola do Baitaca. Escola do Água do Abutre. Escola da Fazendinha. Escola na Ubatubinha. Escola no Bijuim. Escola no Barreiro. Escola na Serrinha. Escola no Fenato. Escola na Fazenda Santa Marta. Escola do Lúcio. Escola Itacoatiária. Escola da Santa Luzia. Escola do 11,5. Escola na Vila Reis. E na Vila Reis é um fato que depois eu vou contar depois que eu terminar aqui. Tá. Escola da Colônia Mineira. Escola da Fazenda Estabile. Escola da Fazenda do Geso. Escola do Xaxim. Escola do Bertaço. Escola no Rio do Cerne. Escola no Pinhalzinho. Escola na Fazenda Ferraz. Escola na Fazenda Nova, na Barra Nova. Escola no Barro Preto. Escola na Jacucaca. Na Vila Reis é o seguinte, pegou fogo a escola que tinha, ficava ao lado da igreja, e pegou fogo. Logo que eu assumi, pegou fogo. Aliás, minto, antes de eu assumir, pegou fogo. Então, os professores lecionavam no salão paroquial, no salão da igreja. E daí nós construímos aquela escola de alvenaria, que hoje depois foi reformada, foi aumentada. Mas é bom citar também que na zona rural nós conseguimos, com as expensas da prefeitura, instalar da 5ª à 8ª série. Olha. Porque naquele tempo Quem morava na zona rural tinha que se deslocar para longe. Terminava o primário, não estudava ou mais. vinha para a cidade ou parava de estudar. Então nós instalamos da 5ª à 8ª série em toda a zona rural. Mas quando eu fui pedir isso no Estado, minha cunhada era diretora do Departamento de Educação. Sim. Ela era inteligentíssima. E ela montou um processo para instalar isso aí. E o governo do Estado disse que não tinha condições de manter isso aí. Por isso eu falei, a prefeitura mantém. E eu mantive. Para você ter uma ideia, Marcos, eu, com 71 anos de idade, eu sempre tive vontade de fazer direito. Eu fazia direito quando fui candidato. Depois que ganhei a eleição, parei. Parei. Se dedicou ao mandato. Ao mandato. Eu falei, ganhei a eleição para ser prefeito e vou ser prefeito. O mesmo pensamento que eu tenho se ganhar para vereador. Bom, parabéns. Em 71, eu entrei na faculdade na FACNOPAR. Olha só. Fiz direito. Eu me formei com 76 anos. Cara. Eu fui o aluno mais velho até hoje na história da faculdade.
com 76 anos. E quando eu estava no 6º ano, no 10º período, que é o 5º ano, um dia entrou uma professora nova. Para dar uma aula de direito. Direito de família. E eu, mais ou menos, reconheci a pessoa. Vi que ele tinha uma fisionomia que eu conhecia. Sim. Sentou, deu aula, tal coisa. Terminou a aula, fui conversar com ela. Essa senhora, professora, que me deu aula, estudou na escola da Caixa de São Pedro. Que você construiu? Que eu construí. Que bacana, hein? Foi motivo de um orgulho imenso de saber que um professor da faculdade estudou na escola que eu construí. Que bacana. O João, que foi prefeito, estudou na escola que eu construí no sítio do pai dele. No Baitaca. Estudou na escola que eu construí no sítio do pai dele. Isso marca, né? Gratificante. Então, a gente, puxa vida, fica feliz, fica satisfeito. O poder público tem que impactar positivamente na vida das pessoas. Lógico, né? Participa da vida das pessoas. Você diz assim, prefeito para mim qualquer um. Não é qualquer um. Tem gente que fala, não ligo pra política. Política tá em tudo, né, Bia? O prefeito tem influência na vida de todo mundo. Exato. Ou no trabalho, ou no negócio. Tem. Na regulamentação. Tudo. Tal lei, não vai poder abrir tal coisa, ou vai ter que fechar tal estabelecimento. Às vezes eu fico vendo cidades mais novas que Apucarana, Toledo, esse lugar aí. Crescendo mais que Crescendo violentamente. Por quê? Bem administrada. Sim. A política influencia tudo. Você pega, por exemplo, Arapongas sempre teve bons prefeitos. E tem uma renda per capita hoje melhor que a nossa. Muito grande. Muito grande. Arapongas era muito para trás de nós. Você pega um exemplo aqui, uma cidade que eu morei e trabalhei durante alguns anos, onde eu me destaquei no rádio, inclusive, Maringá. Foi distrito de Mandaguari. Olha a potência que é hoje. Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente diz assim que não pode. Tudo influência política. Eu me lembro, eu tive uma assessoria muito boa. Eu nomeei, por exemplo, em cargos importantes ali, quase tudo funcionário efetivo. Aproveitando o quadro já, os concursados. Aproveitando os concursados. Então eu dizia o seguinte, olha, eu vou sair, vou ficar 4 anos. Eu quero que vocês assinem tudo junto comigo. Porque eu saio e vocês ficam. Eu quero que vocês sejam responsáveis como eu. Eu nunca tive problema. Nunca tive problema com o Tribunal de Contas. Porque tive... E olha, a maioria dos funcionários, os operariado, tudo era eleitor meu. Votou para mim. Agora os funcionários votaram contra. Por causa do ex-prefeito. Então eles não gostaram do prefeito e votaram contra. Então quando eu assumi, eu falei, olha, eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. Vamos fazer uma união aqui para ser parceiros, né? Olha, fomos amigos e companheiros durante os 4 anos de mandato. Não houve perseguição. O que eu pude ajudar, eu ajudei. Eu me lembro um dia, o contador da prefeitura, porque quando eu fui candidato, um dos candidatos era presidente do Ferramula. Foi contra. E o Ferramula, na época... Era seu opositor. Era meu opositor. E o Ferramula, na época, dava brinquedo para todas as crianças no Natal. E ele dava registro de nascimento para criança quando nascia. Sim. Porque na época custava R$10, 10 cruzeiros. Para muita gente mas para muita gente era 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de lata de óleo. Ia fazer falta no orçamento. Ia fazer falta no orçamento. Então e eles pararam daí de dar. E eu dei. Então vou dizer, quem precisava, que eu preciso, meu filho nasceu, leva. Faz. Então todo mês ele chegava com um pacote assim do cartório para receber, para mim, assinar o cheque para receber. Então um dia o contador falou assim para mim, por que o senhor faz isso aí? O senhor tem um filho e não tem dinheiro para pagar o registro de nascimento? Falei, então eu vou falar para você por que eu pago. Eu pago porque, primeiro, um 10 cruzeiro, ele compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ele põe alimento dentro da casa dele, ajuda. Segundo, porque o meu filho, quando nasceu, eu não tinha dinheiro para fazer. Aí. Então,
cada um que ia pedir alguma coisa para mim, O senhor lembrava daquela situação. eu me punha no lugar dele. Empatia, né? Então, quem é pai, quem é avô, é que sempre. Eu sinto não ter esse pensamento hoje, por exemplo, de 84 anos, puxa, se eu tivesse com 18, 20 anos um pensamento desse. É. A experiência é muito cara, viu, Marcos? Sem dúvida. A experiência é a coisa que mais custa, é a coisa mais cara que existe na vida, porque ele custa a vida da gente. Eu, no alto dos meus 44 anos, eu lamento de não ter essa mentalidade que eu tenho hoje quando eu tinha 18, 20. Quando eu tive meus 20 anos, tive a melhor oportunidade profissional da minha vida, quando eu fui morar em Palmas, Tocantins. Se tivesse a cabeça de hoje, meu Deus do céu, tava rico. E eu quero aproveitar hoje aniversário de minha filha. Olha, manda os parabéns. Parabéns para ela. Orgulho, né? Uma filha do coração. Dedicada, amorosa, carinhosa, preocupada. Mãe do Dr. Vinícius, advogado, meu neto. Uhum. Um grande neto, um grande advogado. Não é porque é meu neto. É um grande advogado, Dr. Vinícius. E da Gabriela Mustafa, que você já conhece. Que é Sim, atriz. sim. Então, parabéns, Vanessa. Do coração. Família é tudo, né? Família toda. Que bacana. Gente, eu só tenho a agradecer aqui o ex-prefeito de Apucarana, Luiz Antônio Biak, pelo convite, né? E tem algumas ligações, né? A minha avó, Dona Cida, de bendita memória, foi merendeira na 31 de março e sempre falou muito bem do seu Biak. Meu tio Márcio, que levava o pessoal para cortar cana ali na região do Ponta Grossa, Marcos Freire também, sempre teceu muitos elogios à sua administração. Minha tia Sueli, a tia Raquel, que a gente esqueceu desse detalhe, minha tia Raquel trabalhou na casa do Biak. Anos, né? Aí tem até uns fatos engraçados, quando viajava toda a família, você, vamos lá na casa do Biak, vamos aproveitar. Os outros irmãos, que a gente cresceu também com uma condição financeira muito ruim, bem difícil. Principalmente depois, quando o meu avô teve que vir para a cidade. Quando ele foi administrador de fazenda, seu João Barba, aí sim tinha uma vida melhor, mas depois ficou difícil para todo mundo. Aí aproveitava lá para comer as coisas mais gostosas, viu, Biak? Isso, roubava a geladeira lá, assaltava a geladeira. Aí tá perdoada. Minha tia Raquel também de bendita memória, faleceu também já aos seus 56 anos. Biak, muito obrigado. Para mim, enquanto aqui agradecer a estrutura da TV Paraná, o Irineu Garcia, esse primeiro programa, ter a sua participação, que foi extremamente relevante na história política de Apucarana. Meu agradecimento mesmo de coração. Marcos, eu gostaria de deixar, eu fiz aqui no intervalo. Quer deixar uma mensagem? Eu escrevi aqui uma mensagem. Um agradecimento a toda a nossa equipe também, né? Quero aqui, eu também já agradeci aqui ao Miguel, ao Irineu na direção ao geral. Johnny. Miguel o cinegrafista, o Kennedy, editor, toda a equipe da TV Paraná, um abração para todo mundo, viu? Obrigado pela parceria. Nesse intervalo que nós tivemos, eu fiz aqui uma pequena mensagem que eu quero deixar ao povo de Apucarana. Ótimo. Sem esquecer do Recife para prefeito. E da Eliana, lá no João Paulo. Do João Paulo. E o Marcos Cílio no Ponta Grossa. E o Marcos Cílio no Ponta Grossa. Carrego uma bagagem que não pesa. Tombos que me fizeram levantar. Momentos difíceis que me fizeram forte. Ensinamentos e conselhos de meus pais que me fizeram ser o que sou hoje. Mas a maior e mais preciosa bagagem que carrego são as velhas amizades. Aquelas que nem o tempo e nem as diferenças apagaram. Não são muitos, mas é a quantidade suficiente para sentir que valeu a pena a nossa passagem por aqui. E você faz parte dela. E assim nós encerramos a primeira edição do podcast do MF, com a participação do ex-prefeito Luiz Antônio Biak.
Eu agradeço a sua audiência e teremos outras edições. Pode espalhar para todo mundo. Conta para geral também que o Marcos Cílio, além de radialista, seu amigo, é também candidato a vereador por Apucarana, com o número 43123. Agora é nossa vez. Tchau, gente, e até a próxima.